Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, o comecinho da nossa semana, para lermos e partilharmos o Evangelho. Possamos começar esse dia louvando ao Senhor, dizendo: nós te louvamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pedimos esse Espírito Santo para que nos faça ouvir e compreender a palavra. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Mateus, do capítulo 14, do versículo 13 a 21. Ouvindo a notícia, Jesus de barco se retirou daí para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos foram para Jesus e lhe disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que vão aos vilarejos comprar comida para si. Jesus lhe disse: não é preciso eles irem, vocês é quem deve dar-lhe de comer. Eles disseram: não temos aqui nada mais do que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam aqui para mim. Em seguida mandou que as multidões se sentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e levou os olhos para o céu. Partindo os pães, os abençoou e entregou aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. O que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos ensina que com Jesus todo milagre pode ser alcançado. E hoje ele vai falar do milagre da multiplicação. Mas ele nos convida também a levarmos o nosso pouco diante dele, a entregarmos o nosso pouco diante das mãos dele, e esperar que Jesus devolva para nossas mãos, para que possamos servir aos demais. Foi assim que ele fez com os discípulos. Quando os discípulos disseram: despede a multidão, porque nós não temos como alimentá-la, o Senhor diz a eles: dá-lhe vós mesmo de comer. E é isso que o Senhor está nos dizendo hoje também nesse Evangelho. Ele está nos dizendo que existe a parte dele e existe a nossa parte a ser feita. Quando Jesus diz aos discípulos: dá-lhe vós mesmo de comer, ele está nos dizendo que nós temos essa capacidade. Essa é a nossa parte. Dar de comer, partilhar a palavra, ajudarmos o nosso próximo. E a parte de Jesus é fazer a multiplicação. É nossa parte também apresentarmos diante de Jesus tudo que nós temos, o pouco que nós temos. Então, nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, se você tem dificuldade e você não tem como resolver, ou se você tem necessidade e não tem como suprir, hoje o Senhor nos convida a fazermos a nossa parte. Então hoje o Senhor nos convida para isso, para apresentarmos o nosso pouco diante dele. Então, se temos dificuldade, possamos nesse dia falar ao Senhor: Senhor, essas são as minhas dificuldades, elas são tantas, e o que eu tenho para resolver? Apresenta para o Senhor aquilo que você tem para resolver, mesmo que não seja suficiente para resolver tudo, mas deixa que o Senhor faça como ele fez para alimentar toda essa grande multidão. Que o Senhor coloque a sua mão e abençoe. Que possamos fazer isso nesse dia, essa experiência com Jesus, de colocarmos o nosso pouco na mão do Senhor e esperar que o Senhor faça um milagre na minha e na sua vida. Experimentemos nesse dia fazermos isso junto com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.